Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos construir um modelo de player ratings, ou seja, vamos avaliar a equipa com as suas peças individualmente, vamos tentar avaliar cada jogador, não é? O que é algo bastante complexo. Nós estamos habituados aqui no canal a avaliar as equipas como uma caixa preta, não é? Ou seja, vemos as estatísticas genéricas, não é, da equipa como um todo e não nos preocupamos tanto com o detalhe do jogador. No entanto, estes modelos de jogadores são bastante utilizados, agora também bastante subjetivos às vezes. Quais são as variáveis que nós vamos utilizar para caracterizar, para construir o nosso modelo de rating do jogador? Ficamos com uma informação muito rica, mas às vezes o excesso de informação também pode atrapalhar. E será que compensa? Eu acho que pode compensar, depende muito de como vocês construam as coisas. Mas vamos ver um exemplo para vocês terem uma ideia. O que é que eu estou a falar disto dos modelos de player rating? Eu peguei aqui no exemplo da UScore. A UScore costuma fazer modelos de player rating, não é? Tem estatísticas dos jogadores e depois, se formos aqui um preview, vamos pegar aqui num jogo, olha, do Brasil, pode ser um preview, eles dão-nos assim um quadrozinho deste género, que é a formação inicial, não é? O line-up, e depois cada jogador tem um número atribuído, tem um rating atribuído. Como é que eles calculam este rating? Pronto, isto é lá o modelo deles. A gente não sabe exatamente qual é a ponderação, quais são as variáveis todas que utilizam, quais é que são estatisticamente significativas, etc, etc. Mas, pronto, as pessoas gostam de utilizar isto e até acho bastante interessante, não é? Muitas pessoas gostam de ver o 11 inicial e rapidamente têm assim uma ideia do peso de cada jogador em campo relativamente a certas variáveis. Mas hoje vamos construir um modelo então semelhante a este, não é? Em que também vamos ter aqui uma média de rating da equipa. Vamos ver que se calhar uma equipa pode ter um rating mais elevado. Será que isso depois traduz-se numa vitória? Isso já é outra história. Mas acho que vai ser interessante. É um modelo que ainda não tínhamos falado aqui e ao menos vão ficar com umas luzes de como construir isto, tá bom? Onde é que vamos buscar dados? Não vamos buscar aqui à UScore porque precisam de alguns conhecimentos de informática, talvez para extraírem dados aqui da UScore não é tão fácil, mas vamos pegar aqui na FBref, que tem imensa informação, e neste caso eu vou pegar na Premier League, porque vamos analisar o derby do Everton, né, com o Liverpool. Vamos ver esse jogo, vamos fazer um teste com as nossas variáveis. E vocês, quando vão aqui à FBref, deixem-me ir à página inicial, tem aqui várias ligas, né? Vou escolher aqui a Premier League. Na Premier League temos, como qualquer site normal de estatísticas, temos as estatísticas da equipa. Como eles apresentam tudo em formato de tabelas, fica muito fácil extrair para Excel. Tutorial de web scraping, para quem não viu, eu deixo depois aí o link a passar aí no vídeo, etc. Aconselho-lhes a ver, é muito simples extraírem estas tabelas daqui. Mas hoje não me interessa a equipa em si, interessa-me o detalhe dos jogadores. E então vou aqui ao Player Squad, vamos pôr aqui o Standard Stats. Vejam que aqui o link é Premier League League Stats, e depois quando eu vou aqui ao Player Stats, está aqui, já aparece outro link, né, para irem retirar os dados. E é normalmente este link depois vocês fornecem ao Excel e têm que escolher qual é a tabela que querem extrair. Muito bem, temos aqui Player Standard Stats, só para vos mostrar, não é, de 1 até 300 e tal jogadores. Neste momento o mercado também agora fechou, não é, e então fica mais fácil construir este tipo de modelos. Entretanto, quando há entradas e saídas, pronto, fica mais complicado. Outra coisa que é chamar a atenção é o número de jogos jogados. Ainda só tem 4 jogos, ou seja, as variáveis que vamos utilizar vão ter uma média pequenina, não é? Para mim não é o ideal. Se quiserem só usar os dados deste ano. Se tiverem um historial grande dos jogadores, já podem fazer algo mais complexo. Podem ponderar os dados e o que é que me interessa, a performance do jogador, se calhar de há 2 anos atrás, não é? Portanto, ele evoluiu para melhor ou então não é? Ou então tornou-se pior jogador. Enfim, está aqui de onde vamos retirar. Eu vou-vos mostrar os dados todos. Eu tirei estes dados todos, mas depois só vamos utilizar algumas variáveis, porque isto é um exercício prático, é só para verem a mecânica da coisa. Depois cabe a vocês explorarem mais. Então, como veem, eu já retirei os dados todos. Novamente, web scraping, player stats, veem, temos aqui as posições, temos a performance deles, são as tabelas que estão lá no site.
literalmente o goalkeeping, as estatísticas avançadas do guarda-redes, ações defensivas, remates, o tipo, quais são o tipo de golos, ou como é que foram as chances criadas, etc. Tudo isto também tem o nome destas variáveis, estão explicadas lá no site. Os passes, o tipo de passes, a posse de bola, o tempo jogado, etc, etc. Pronto, agora vamos à parte que interessa. Todas aquelas variáveis eu só vou utilizar alguma, é só para vos mostrar novamente. Então, o nosso Player Model Ratings, vamos tentar construir um e vou-vos explicar o que é que eu fiz. Primeiro, as equipas. A primeira coisa que eu acho que devem fazer é realmente pôr a equipa e os nomes e os jogadores associados a essa equipa, tudo assim, por exemplo, nesta disposição, e depois associar os jogadores a uma lista, que é o que eu fiz aqui. Eu depois associo, por exemplo, o Arsenal inclui todos os jogadores que tiverem neste retângulozinho. Se eu puser o Liverpool, estão a ver, ele associa todos os jogadores que tiver. Depois é mais fácil fazer aquelas procuras, aquela manipulação de dados no Excel. Como é que se faz isto? É muito simples, né? Vocês selecionam, depois atribuem aqui um nome e fica associado a essa lista. É muito fácil. Também já tínhamos feito aqui no canal. Pronto, isto é o primeiro passo, a meu ver, que devem fazer logo. É pôr os nomes dos jogadores para a equipe. Agora, quais são as variáveis que eu vou utilizar? Eu fui buscar uma variável ao Player Stats e a variável que eu fui buscar é esta. Porque é que eu escolhi esta? É um exemplo, mas fez sentido na minha cabeça. Por 90 minutos os gols e as assistências. Pronto, foi uma variável. E depois a mecânica vai ser sempre igual. Eu vou-vos já explicar como é que eu fiz, como é que eu vou criar o meu rating. Mas a mecânica depois para as outras variáveis é igualzinha. Então, vamos supor que eu tenho esta variável. A primeira coisa que eu fiz foi criar um ranking. Ou seja, eu utilizei a função de ranking. O ranking pega num valor e depois associa esse valor 1 até não sei quanto, sendo que 1 será o melhor valor e o último, o ranking, sei lá, 50 será o pior valor. Eu neste caso inverti a ordem. Ou seja, eu aqui na configuração posso pôr 1 ou 0, por defeito está a 0, ou seja, eu quero a ordem invertida de ranking. Ou seja, vejam aqui, eu agora vou pôr isto por ordem, do largest para o smallest. E o maior vai ter o número de ranking maior, e o mais pequenino, não é? Vai ter o número de ranking de 1. Há uns que têm 0. Ou seja, há jogadores que ainda nem sequer jogaram, mas estão aqui, mas para já vão ter uma contribuição muito baixa. Dá mais jeito de inverter a ordem, não é? É só por causa disso. Depois de ter isto, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um ranking, mas agora eu quero avaliar as variáveis todas na mesma escala. Quero pôr de 0 a 100. Então vou utilizar uma outra variável que é o percentil de ranking. E o que é que isto me vai fazer? Vai-me ajustar os valores de ranking, se formos a ver, a uma escala de 0 a 10. Se eu quiser, depois posso fazer coisas engraçadas com isso. Como todas as variáveis têm a mesma escala, depois dá para fazer, sei lá, um perfil do jogador. Aqueles radares circulares com as várias variáveis, que às vezes vê-se isso. Podem fazer algo deste género, se passarem tudo para a mesma escala. Não é obrigatório, mas fica mais perceptível se tiver tudo na mesma escala. Porquê é que eu fiz isto tudo? Vejam. Isto aqui que eu estou a fazer, eu estou a comparar os jogadores entre si na mesma liga, dado jogador. Eu vou dizer que se tiver a variável de gols e assistências melhor que o outro, então esse jogador para aquela variável é melhor que o outro, por isso deve ter uma classificação melhor. Algo muito simples, há várias maneiras, tá? Isto foi a maneira assim mais acessível que eu encontrei para vocês, para começarem a brincar com isto, tá bom? Pronto, esta foi a variável do Player Stats que eu retirei. Há muitas outras que podiam utilizar. Quais é que têm que utilizar? Qual é o peso que querem dar a cada uma delas? Pá, isso é um mundo, explorem, não é? A ideia é terem um modelo de ratings para os jogadores, uma coisa vossa, é quase vossa propriedade intelectual. Ninguém tem que saber e se tiverem sucesso, ótimo, melhor para você. Criei uma variável para os guarda-redes que são sempre muito esquecidos, é a mesma história. Neste caso, peguei só numa variável, quais são a percentagem de golos que ele salva, que tem intervenção direta. Há muitas, também tem aqui coisas para penaltis, quantos é que ele salvou, estão a ver? E a ideia é a mesma coisa, criei o ranking por ordem inversa e depois criei o percentil, não é? E já agora, isto do percentil pode parecer confuso, mas não é. Imaginem, o melhor, isto do percentil que vai dizer é, o que tiver a melhor avaliação nessa variável vai ter um percentil, sei lá, de 100%. O que tiver a pior tem um percentil próximo de 0.
e depois há os intermédios. Só que ao menos está tudo na mesma escala, tá bom? Espero que isto não fique muito confuso, mas depois é só experimentarem a fórmula, tá? Agora, a parte defensiva, como aqui só estava a utilizar duas variáveis, aqui vou utilizar uma variável, desculpem, aqui vou utilizar duas variáveis. Utilizei os tackles aos dribbles, ou seja, um jogador tenta passar por outro, qual é a percentagem de que ele conseguiu roubar a bola, não é? É esse jogador que tentou passar por ele. Ou seja, isto é algo, sim, se calhar mais para caracterizar a parte defensiva, a parte de meio campo, também os avançados também podem ter, não é? E a parte de percentagem de pressão, se eles estão em cima, se estão na bola, como é que está a ser? Peguei nestas duas variáveis, há muitas outras. Vejam, eles têm pressão na terceira parte do campo. Eles também têm pressão, ou têm variáveis para a primeira parte do campo, segunda, aquela parte mais central, junto ao meio campo, terceira parte mais da zona do ataque. Há muitas coisas, há muitas variáveis que podem explorar. A ideia foi a mesma. Criei os rankings, aliás, neste caso até são estas duas variáveis aqui. Primeiro criei o ranking, podem ver aqui que fui buscar aos dribbles e depois o percentil e novamente fiz o ranking para a pressão e o percentil, na mesma história, ok? Já vimos, fui buscar, então vou ter aqui 4 variáveis, uma de gols e assistências, outra só para caracterizar o guarda-redes e outra de uma parte mais defensiva ou de pressão, pode caracterizar os jogadores de várias maneiras, ok? Vamos à parte então mais engraçada, então. Agora vamos construir o nosso ranking então para os jogadores. E o que é que eu fiz? Peguei nos jogadores todos, caracterizei os jogadores por estas variáveis. Vejam, ele vai buscar, isto é uma procura vertical, VLOOKUP, como podem ver, foi procurar à tabela o valor do Mohamed Salah para a parte de gols e assistências, e nele ele era tipo um dos melhorzinhos, tinha aqui um percentil de 0,95, ou seja, ele está na gama alta, está quase, é um dos melhores, não é? Em termos de ofensivos. Em partes defensivas, claro que ele não tem nada na parte de guarda-redes, mas depois também tem aqui uma boa classificação para a parte de dribbles e de pressão. Pronto, isto é a informação que está na tabela e eu utilizei estas 4 variáveis para caracterizar então todos os jogadores. Como é que eu faço depois a avaliação final? Novamente, algo muito simples. Vejam, isto vocês podem... A imaginação é o limite, é o que eu costumo dizer, né? Mas neste caso, por acaso, o Mohamed Salah foi o que teve a melhor média, né? Destas 4 variáveis, da avaliação das 4 variáveis. Vocês poderão fazer em vez de ter tudo um ranking de todos os jogadores na mesma folha, podem separar isto por zonas. Eu não fiz isso, sabem porquê? Podia considerar, por exemplo, o guarda-redes como também defesa, entre aspas, mas decidi separar. Porque há jogadores que às vezes têm, por exemplo, este aqui, o Jack, às vezes é contabilizado como avançado, outras vezes é contabilizado como médio. Há vários jogadores que às vezes têm duas funções. Por isso, pelo menos pelo site da FBref, eu deixei estar assim, fiz a avaliação, média das outras avaliações, do ranking, etc. E pronto, é isto que dá. Só fechar isto. Vejam, em termos... Agora podia fazer uma avaliação da equipa como um todo, não é? Em termos da parte ofensiva da variável, vejam que eu só utilizei uma variável, gols e assistências. Fiz uma média dos seus jogadores do Arsenal, quanto é que dava. Vejam que o Arsenal aparece aqui muito bem colocado em termos ofensivos. Eu até depois pus aqui a tabela para ver se existe alguma... Temos de ser sempre muito críticos nestas coisas, se faz algum sentido o Arsenal estar aqui. E vejam, o Arsenal não está a jogar mal neste momento, está ali em quarto lugar, por isso até faz algum sentido. Apesar que o melhor equipa, vou pôr aqui o fio, vou pôr por ordem, é o Everton. Será que isto faz sentido em termos ofensivos? Faz sim, senhor. O Everton ainda não perdeu e nós vamos ver realmente este jogo, este derby do Everton e do Liverpool, e vamos avaliar, não é, as equipas com estas 4 variáveis muito simples que eu criei assim, tá bom? Depois, o goalkeeping, vejam, em termos de defensivos, temos aqui um guarda-redes que aparece no topo do Newcastle. Em termos de percentagem de dribbles e os tackles, né, as intervenções, temos aqui o Brighton, o que é normal, uma equipa mais defensiva, por isso é normal que às vezes possa ter uma percentagem mais elevada neste tipo de jogo, porque é o jogo deles. Vejam que eles também estão muito bons na percentagem de pressão. Já o Brighton, como é que está classificado, eles até estão cá em baixo, têm estado a perder os jogos, mas vejam, porque a parte
do ataque não está a funcionar tão bem, não é? E o guarda-redes, eles têm neste momento, o guarda-redes está a ter muita dificuldade também em salvar. Vejam que a parte do ranking do goalkeeping é um dos piores. Isto é a média, se quiser, da equipa. Normalmente fiz uma média destas médias só para caracterizar qual é a equipa que me aparece no topo. Até o Arsenal, deixem ver, o Arsenal em termos destas 4 variáveis é que me aparece e está em quarto lugar. Ok, está aceitável, não estou a ver porque não. Veja, o Everton, apesar de tudo, está em primeiro, mas aqui na variável de pressão não é das que faz mais pressão. Estão a ver? Por isso é que eu digo, as variáveis que vocês escolhem, isto requer um estudo mais aprofundado. Eu só estou a dar-vos um exemplo, tá bom? Cuidado com isto. Também somei, por exemplo, se eu tivesse mais variáveis ofensivas, se eu tivesse 2, 3, 4 variáveis, depois podia fazer uma média para caracterizar uma espécie de parte ofensiva da equipa, e a parte defensiva também fiz uma média, como tinha 3 variáveis. Enfim, brincadeiras, foi só para explorar um bocadinho isto. Agora vamos ver isto já tudo montado, que é mais engraçado para vocês. Depois de tudo isto feito, aqui temos então o nosso quadro final. Assim já parece mais bonitinho, não é? O que é que eu fiz? Então, fui ver um hipotético 11 inicial. Vejam, isto é tudo especulação, não faço a mínima ideia. Eu peguei num 11 inicial do Everton, acho que foi o último jogo em casa. Ele jogou num 4-3-3 e peguei também no do Liverpool num 4-3-3. Não sei se foi o último ou o penúltimo jogo. Sei que o último eles levaram uma tareia, não foi? Eu peguei nesse 11. Então vamos supor que temos então um 4-3-3 e um 4-3-3. Este era o 11 inicial. O que é que a gente faz? Pronto, vamos começar. Eu escolho a equipa. Neste caso escolhi o Everton, podia escolher o Fulham. Por exemplo, se eu escolher o Fulham, eu não vou mudar muito isto, mas se eu escolher o Fulham, depois os jogadores que aparecem aqui já são apenas do Fulham. Eu não vou agora estar a mudar isto. O Everton. Já agora, como é que vocês fazem isto? Como é que vocês põem esta lista a depender desta equipa? Por isso é que eu vos disse para criar estas variáveis de listagem. Porque assim, vocês depois vão aqui ao Data Validation e podem usar esta função indirect e põem indiretamente ligado ao Everton. Ou seja, quando vocês depois querem, como ele já sabe que o nome do Everton tem uma lista associada, pois é fácil de escolher os jogadores. Depois escolherem os jogadores para irem buscar a posição ou para irem buscar o rating é fácil, não é? A tabela de rating já está criada, depois fazem uma espécie de procura. Eu utilizei aqui uma procura vertical, mas há várias funções de procura, pode ser um match, pode ser uma combinação de match com index, depende de como fizerem as coisas. A posição, a mesma história, fiz uma procura vertical e vejam, eu ao escolher o jogador, vou mudar aqui um bocadinho. Se eu puser o Lucas não é guarda-redes, como é óbvio, muda logo o rating, mas estão a ver que isto fica já automatizado, ou seja, a partir do momento que tem um 11 inicial já conseguem criar um rating para a equipa. E então, com este 11 inicial, que vejam, guarda-redes tem um rating de 130, são sempre um bocadinho mais penalizados neste modelo, porque só tem uma variável, pronto. Depois tem a parte defensiva, tem aqui os ratings dessa equipa, tem a parte mais de meio campo, vejam aqui o Thomas Davids tem uma classificação como médio e defesa, por isso isto fica às vezes mais confuso. E depois temos a parte do ataque, os 3 avançados. Mesma coisa para o Liverpool, o Mohamed Salah aqui, na parte ofensiva, os 3 atacantes, temos a parte defensiva, temos a parte do meio campo, desculpem, e a parte defensiva. Temos aqui, por exemplo, o Fabinho, aparece aqui com uma classificação de médio e também de defesa. Então, aliás, no último jogo penso que o Fabinho até jogou na linha média. Por isso, enfim, os jogadores poderão, às vezes há jogadores mais polivalentes, não é? Tendo os ratings, como eu estava a dizer, então agora podemos fazer uma média de ratings, e é isto. Então o rating global aqui para o nosso derby, para o Everton, é de 509 e para o Liverpool é 491. Ou seja, neste caso, tendo em conta a prestação dos jogadores e como os jogadores são comparados entre si, vemos que o Everton tem ligeira vantagem. Claro que o mercado não é isso que diz, não é? Como é óbvio, o mercado dá o favoritismo ao Liverpool, é uma equipa que luta para ganhar o campeonato, tem uma excelente equipa, mas em termos de rating, da performance atual dos jogadores, podemos ver, e agora se formos decompor isto nas várias zonas, podemos ver não só que o guarda-redes do Everton tem uma classificação melhor de acordo com a nossa variável. Vejam que eu pus, isto é muito subjetivo no sentido em que se eu se calhar pusesse mais variáveis, se analisasse outras variáveis, se calhar depois o Liverpool podia ficar com um rating melhor. Estão a ver? Por isso muito cuidado com as variáveis que querem utilizar, tá? Mas vá, no nosso
sistema, o guarda-redes está com um melhor rating, não é? A parte defensiva também lhes dá um melhor rating, 549 para 486. A parte de meio campo e no ataque, como temos aqui o jogador mais bem classificado, o Mohamed Salah, estão a ver, ajuda muito no ataque. Agora vejam uma coisa, se eu de repente vou tirar aqui o Richardson, vou pôr aqui vou inventar. Vejam que, já agora, a diferença de ratings é 18. A diferença, e depois também pus aqui a diferença das zonas. 43, 63, 121, no meio campo é onde se vê as maiores diferenças, se for este 11 inicial, não é? E no ataque é sem dúvida mais favorável ao Liverpool. Mas vamos supor, vou pegar aqui num jogador, vamos supor que não era este médio que ia jogar a outra pessoa qualquer. Vou pôr aqui, neste momento a cotação de meio campo desceu, não é? Mas isto é um avançado para isso. Vocês estão a ver a ideia, não é? Isto é muito suscetível não só às variáveis que vocês escolhem para caracterizar os jogadores, como também ao 11 inicial. Se o 11 inicial não foi o que eu estou à espera, de repente a informação que este modelo me está a passar poderá-me levar a cometer algum erro, não é? Mas se souberem realmente o 11 inicial, se já estiver bem definido, podem rapidamente... Os 11 normalmente saem uma hora antes, não é? Vocês podem já fazer uma previsão para esse jogo. Também podem utilizar um 11 provável para verem e estudar vários cenários. Ok, se houver uma dúvida simplesmente na defesa, podem estudar as várias defesas e ver, será que a falta daquele defesa é relevante? Como é que vai ficar em termos de rating? Se eu fizesse uma avaliação olhando para isto, não é? Sem dúvida que o poder ofensivo do Liverpool é superior, não é? Especialmente se jogar aqui o Mohamed, o Firmino, o Mané, etc. É normal, é provável que se calhar em termos ofensivos marquem golo, como é óbvio, ao Liverpool, mas já vimos que o Everton tem estado a fazer uma boa prestação. Outra coisa que quero também chamar a atenção é o facto de só termos 4 jogos, não é? Atenção, ou seja, estas médias de rating destas variáveis só tem 4 jogos, estão a ver? E às vezes há jogadores que se calhar não jogaram os jogos todos. Por isso é que eu digo, normalmente estes modelos convém dar algum tempo. Como isto é um modelo de jogadores, também podiam trabalhar com um espaço temporal maior, não é? Se tivessem uma avaliação do jogador, sei lá, desde a época passada, pegavam nos valores de rating para esses jogadores com as variáveis que vocês desejavam da época passada, assim já tinham se calhar uma aproximação mais correta do valor desse jogador, mesmo tendo em conta o início de temporada. Bom, existe aqui muita subjetividade, mas é um modelo bastante interessante, não é? Se vocês pensarem, não é? Vocês de repente têm uma ferramenta para avaliar o 11 provável dessa equipa, não é? Muito à semelhança do que vimos na U-Score, o que eu acho bastante interessante. Eu depois adicionei aqui, ok, se eu quiser ver mesmo o detalhe das variáveis, como só tinha 4, imaginem vocês têm 20 variáveis para avaliar os jogadores, né? Isto depois aqui não é tão prático, né? Mas vemos realmente, por exemplo, aqui na defesa, muito bom o Everton a cortar a bola, ou seja, é difícil passar por eles em drible, estão a ver? Aqui os tackles, a percentagem aos dribbles, muito bom. Muito bom também a parte ofensiva a nível de gols e assistências, é normal, por isso é que se calhar tem 4 vitórias, não é? Isto é um derby, também podia ter aqui uma variável de derby, não é? Não, isso não foi estudado aqui, como é óbvio. Veem que isto de análise de pormenor de jogadores envolve realmente muita coisa, não é tão fácil. E casas de apostas e se calhar outras coisas têm modelos deste género de jogadores, não é? Em que ao pormenor tem estatísticas avançadas para o 11 provável e que lhes dá logo uma previsão, ok, com este 11 é mais provável se calhar o Everton ter sucesso do que o Liverpool, não é? Aliás, vocês intuitivamente já às vezes olham para o 11 inicial de uma equipa e dizem, não vai jogar, por exemplo, aqui é fácil de perceber, se não jogar o Mohamed Salah por algum motivo, o Liverpool vai estar se calhar debilitado, não é? Como é óbvio. Agora pergunto-me, não é? Como é que seria em termos... lá está, os efeitos dos avançados muitas vezes são sobreestimados. Os efeitos de defesas e de médios às vezes são subestimados, não é? Porque no futebol a gente quer ver golos, não é? Então, por isso é que também os avançados normalmente são mais caros que médios e que defesas, não é?
Enfim, mas pronto. É fácil intuitivamente perceber a falta de um jogador, mas assim tem uma maneira mais analítica de avaliar a equipa como um todo. Pronto, malta, é tudo. Espero que tenham gostado deste modelo de Power Ranking de jogadores, né? Construir um ranking para todos os jogadores de determinada liga. Existe muito que se liga relativamente a como avaliar esses jogadores. Como viram, não é assim tão fácil, né? Quais são as variáveis que vamos utilizar para construir o nosso ranking, mas fica aqui uma ideia, né? Como podem construir, e depois de saberem, de definirem o ranking para os vossos jogadores, depois de definirem a avaliação que querem dar dos jogadores, a construção daquele painel, né? É muito simples, né? Depois é só ir buscar o ranking do jogador. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, sim. Partilhem com os vossos amigos, deixem os vossos comentários o que é que acham destes modelos e pronto, espero ver-vos num próximo vídeo. Tchauzão, fiquem bem.